cinja sua roupa, esteja pronto para servir. Mantenha sua candeia, mantenha-se aprendendo e obedecendo. Você tem que ser como aqueles servos. O Senhor foi numa viagem, foi numa festa de casamento. Não sabemos quando Ele volta. Nós temos que estar atentos para que quando Ele voltar, possamos recebê-lo de imediato. Então no versículo 37 ele diz: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que reclinem à mesa e virá servi-los. Que coisa! Aqui é uma bem-aventurança. Ele está dizendo: você é um felizardo se você estiver vigiando e aguardando o retorno do Senhor. Se estiver pronto para recebê-lo de imediato. Não tem culpas, não tem afastamento por vergonha, não tem a visão de que ele chegou numa má hora. A condição de felizardo é tal que aqui ele diz algo tão especial. Ele diz aqui: eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. O Senhor chegou de uma festa. Ele tem expectativa de encontrar seus servos vigiando e que abram a porta quando ele entrar. E a rigor, um senhor poderia solicitar serviços dos seus servos. Isso seria o natural. No caso aqui, o Senhor faz alguma coisa que era absolutamente estranha aqueles dias. Ele diz: quem eu encontrar assim, eu vou conduzir vocês à mesa. Vocês vão poder reclinar a mesa. Eu vou me vestir e eu vou servir vocês. Lembra a figura de João capítulo 13? Quando o Senhor se veste com uma toalha, se dispõe ali, da maneira como ele está despojado, desvestido, e coloca aquela toalha, assumindo a condição de servo e lavando os pés daquelas pessoas. Veja as figuras. Cinja o seu corpo. Esteja pronto para obedecer. Mantenha sua lamparina, sua candeia acesa, ouvindo o que eu falo, aprendendo e obedecendo. Estando atento como um servo deve estar quando o seu senhor sai, porque nessas condições você garante a aprovação do seu senhor, e é o Senhor que diz: eu vou servi-los. No versículo 38 ele diz: mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Na revista atualizada, mais literal, diz: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. A noite judaica estava dividida em 4 vigílias. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã, das 3 da manhã até as 6 da manhã. Era entendido que a segunda e a terceira vigília, que são as mencionadas aqui, eram os 2 períodos mais difíceis de ficarem acordados. E o que ele está dizendo é o seguinte: se ainda aqui, no momento mais difícil de você vigiar, de ficar atento, de ficar antenado com a perspectiva de que o Senhor vai voltar, ele diz: felizes são aqueles que estavam vigiando. Ele não está falando de qualquer um, ele está falando daqueles que ficaram vigiando. Então ele emprega uma 4ª figura. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. No mundo antigo, as casas eram construídas com blocos de barro. Na ação dos ladrões era normal o quê?
eles escavarem esses blocos para entrarem na casa e roubarem o que queriam roubar. Se você sabe quando o ladrão vem, você pode se precaver. Se você não sabe, você tem que tomar medidas de precaução para todo o tempo. Há uma certeza que o Senhor volta, nós não sabemos quando. A sua volta aqui, então, é comparada com a da chegada de um ladrão. Você não sabe quando. Ele diz no versículo 40, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. 4 figuras, nos transmitindo a ideia, o Senhor vai voltar. Cinja a sua roupa, esse tempo é tempo de você estar servindo a Ele. Você não foi chamado por Deus para ser um consumidor. Você foi chamado para ser um servo. Deixa a sua candeia acesa. Se mantenha ouvindo a minha voz, se mantenha ouvindo a minha palavra, se mantenha aprendendo e adequando a sua vida dentro desse padrão. Saiba, o Senhor vai voltar e está pronto a retribuir, servindo um banquete, um jantar para os seus servos que vigiaram. Ele está dizendo, como você não sabe quando o ladrão vem, você não sabe quando eu venho, vigia. Estejam preparados. Porque não estar preparado não significa que não vai acontecer nada. Vai acontecer.